Olá você. Hoje nós temos uma poderosa palavra. Essa palavra ela se encontra no Velho Testamento. O livro é de Abacuque. Abacuque, o capítulo é o capítulo 3. O capítulo 3 de Abacuque, a partir do verso 16. Eu sou o evangelista Gilmar. Você está no canal Papo Cabeça. Eu te convido a acompanhar esta leitura e ir até o final do vídeo. E eu creio que verdadeiramente o Senhor falará com o teu entendimento e com a tua alma. E a resposta que até aqui você vem procurando, você vai encontrar dentro desta palavra. A unção da mesma trará luz e resposta ao teu caminho. Amém? Vem comigo. Tá bom. A palavra do Senhor vai dizer em Abacuque, capítulo 3, o verso 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o canto mor sobre os meus instrumentos de música. Tá bom assim? Vamos lá. A palavra do Senhor é Abacuque. Abacuque está fazendo, se você pegar a verídica, a verdadeira, ele está fazendo uma oração. Nós pegamos um pequeno contexto deste texto, que vai do 1 ao 19. Nós tomamos desta leitura apenas o contexto de 16 ao 19. É onde ele já estava acabando a sua oração, quando que de repente, do seu ventre, ele sente algo muito espiritual que ainda ele não sabe explicar. Você sabe, eu sei, porque a nossa época é a época em que o ser humano não é batizado só com água, mas é batizado com água e fogo. A nós é nos dado uma porção do Espírito, aonde o Senhor nos acompanha 24 horas do nosso dia. Nós sentimos sua presença, a não ser quando nós erramos. Ele se entristece, que também é um atributo dele. Ele não veio para julgar, como muitos acham e até pregam. Ele não veio para acusar, mas ele veio para nos consolar diante de uma situação que para nós é causa perdida. Qual ser humano, homem, mulher, consegue viver dentro desse tabernáculo sem errar 24 horas do dia? Erramos por pensamento, palavras, ao ouvir, ao ver, até mesmo este aparelho. Ainda que queremos passar por cima dessa verdade, que o próprio Paulo, em outro trecho da palavra, ele diz: o que eu quero fazer de bom, eu não faço. E o de ruim, eu me pego fazendo todo instante. Quem me livrará da morte desta carne? Ou seja, eu estou submetido a duas leis. Uma que controla a minha carne e a outra que toma o meu espírito.
é o apóstolo Paulo falando. Agora, é um homem chamado para ser embaixador aos gentios. É o homem que melhor interpretou os evangelhos. É o mesmo homem que cai na fraqueza da carne ao dizer que mesmo servindo a um Deus e sendo empoderado de tamanho poder, a ponto de pessoas que passam por ele sejam curados. Pessoas que ele coloca a mão, sejam expulsos os demônios. Ele vive esse dilema como eu e você vive. E ainda tem pessoas que se levantam como juízes para julgar o pequeno, o fraco, o desvalido, o pobre de espírito. Ou até mesmo aquele que erra, por que não? Sentam em cadeiras que não lhe compete. Eles são apenas mordomos, chamados para servir. Apenas faxineiros, chamados para a limpeza. Apenas enfermeiro, chamado para ajudar no processo da recuperação, das feridas, da cura. Mas eles se levantam para apontar. Eles esquecem de onde eles são tirados, de onde eles são manejados, né? Ou remanejados, perdão. E que o oleiro é que é o maior, que é o grande. É ele que sabe como fazer. Com palavras, nós não moldamos ninguém. Mas ele sabe como trabalhar. As pessoas nos julgam por fora, sem observar a grande obra que está sendo feita por dentro. Elas olham nossas feridas, nossas rachaduras. Olha a feiura do nosso vaso por fora. Mas o Senhor está trabalhando você e eu por dentro. Então ele se dá nessa oração, que quando ele começa a orar, como você ora, eu oro, e muitas das vezes nós começamos uma oração carnal, com o nosso entendimento, com a nossa inteligência, sabendo o que falar, o que dizer. Mas daqui a um pouco, nós somos visitados por uma pequena porção do Espírito, onde nós entendemos que o Senhor está ali. Ele está ouvindo. Ele está dando atenção para a tua oração, para a minha oração. E ainda que nós não valamos nada, não somos nada, não somos ninguém, Ele está ali. Ele só quer ver o teu esforço, o meu esforço. Quantas são as vezes que nós começamos uma oração fracos, debilitados, feridos, machucados, combatidos, atribulados, sujos? Quantas são as vezes? E ele vai aparecendo, né? Ele vai aparecendo. Ele vai aumentando o azeite. Daqui a pouco aquele que não tinha nada, tem para si, para vender e para ir um pouco mais adiante. Não é assim? Esse Deus, ele é como um cavaleiro, né? Um cavaleiro, um grande cavaleiro. As pessoas não sabem como chegar num fraco, num pecador, numa pessoa que está errando. Ele não. Ele é suave como a brisa da praia, que você passa pelas veredas, aquela parte que a onda molha de vez em quando, e você sente um vento vindo lá do horizonte. Você olha e não vê o fim, mas você sente a presença daquela brisa fresca te tomando e tirando todo o calor do teu corpo. E hoje essa brisa, ela te toma e tira todo o calor da luta, da prova,
Ainda que você é infiel, todavia ele permanece fiel. Ele conquistou esse direito. Não foi homem, não foi pregador, não foi ninguém. Ele conquistou o direito de te perdoar. Pessoas querem pôr limite no perdão de Deus. Querem pôr limite. Até parece que foram eles que deram o corpo lá na cruz. Mas tudo bem. A palavra ainda vai dizer: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Ele está orando, né? E de repente ele recebe uma visitação. Ele é homem como eu e você, ele é mulher, né? Vamos colocar assim, quando fala homem e mulher. Ele é um ser humano, sujeito a erros como eu e você, impuro. Quando ele sente essa presença, ele é como se a luz invadisse as trevas. Porque a palavra, em outro ponto, vai dizer que o Senhor, ele se aperfeiçoa no meio da fraqueza. Não é que ele convive com a fraqueza, mas aonde ele chega, ele deixa o sabor, o rastro da perfeição. Ele deixa o caminho a seguir. Ele deixa a verdade dele depositada onde ele passa. E é só seguir, cambaleando, rastejando, se ferindo entre as pedras, entre o espinho, mas sabendo que o Senhor passou aqui. Ele sente essa presença e os lábios tremem. Os lábios tremem. Você já fez isso? Eu já tremi os lábios quando eu perdi meu filho. E era uma coisa tão profunda que eu não me segurava. Porque a angústia, a tristeza, né, me invadia. Mas aqui ele está falando de algo maior do que a perca de um ente. Ele está falando de um copo, que é ele, que coloca uma água a mais e começa a exceder para fora. E ele começa a manifestar na carne, porque a carne não aguenta a glória que invade ele. Um corpo sujo. Mas em algum ponto o Senhor vai dizer que essa carne, ela é fraca mesmo. Não é motivo para errar, é que ela nasceu fraca. Ela nasceu debaixo do pecado. Mas o que está lá dentro, o sopro do Espírito, que é de Deus e não é de ser humano, ele está pronto. E é essa parte seca no ser humano que o Senhor deposita força, vigor, para nós continuar em meio a essa carne e a alma, que pende para as coisas da carne. Ele vai modelando o nosso espírito e fortalecendo ele para que ele consiga sobreviver dentro desse templo chamado corpo. Esse é o nosso Deus, ele é maravilhoso. Nós somos a igreja. Nós devíamos nos preocupar mais enfeitando o nosso exterior, que somos a igreja. O investimento deveria ser em cada ser, em cada membro. Mas as pessoas, o amor está esfriando. Se está esfriando é porque havia, porque tinha. Não está falando de quem não tem amor, está falando de quem tinha, mas foi esfriando. Muitos está acontecendo isso. A palavra ainda vai dizer: entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele está falando que, mediante a oração dele,
O Senhor o visitou, trouxe visões, trouxe revelações e colocou paz quanto ao futuro. E que tudo que vai acontecer é permissão do Senhor. E que quando acontecer, haverá paz nele. Porque o Senhor, ele, para o seu povo, ele se comunica, ele avisa, ele alerta, ele prepara. A palavra ainda vai dizer: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ele está dizendo que hoje é um dia, amanhã será outro, e que a adoração que ele tem para com Deus hoje, num dia de abundância, e que se amanhã haver escassez, a adoração dele, ele pede força para que ele não desfaleça e que seja a mesma adoração, que ele não recue, que ele não volta para trás, que ele seja enchido de força e de vigor para continuar em meio à escassez, tanto material como espiritual. Haja força em você, para no dia da escassez, da dificuldade, da tribulação, você continue indo para frente. Continue marchando com vigor e com força. A palavra ainda vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando fala de andar sobre minhas alturas, caminhar como as servas, porque esses animais eles caminhavam nos montes e não caíam. E não interessava vento, tempestade. Eles pulavam de um lugar para outro e não caíam. Haja equilíbrio na sua vida e em você, na sua mente. Para você não cair no dia da dificuldade. Para você ter força para continuar de pé. Ainda que as coisas não estejam saindo como você pensou, todavia a tua fé, a tua força, teu equilíbrio seja depositado na confiança que o Senhor é contigo, tanto nos dias bons como nos dias ruins. Esta é a palavra. Quero orar uma breve oração contigo. Senhor Deus, nós te pedimos nessa hora, perdoa nossas faltas, nossos erros e abençoa este que está aqui, Senhor, assistindo esse vídeo. Com equilíbrio e força, na hora da angústia, Senhor, haja alegria para estar de pé. Na hora da tribulação, equilíbrio. Na hora da dificuldade, força. Senhor, nos ajuda nessa hora. O Senhor é tudo. É tudo em nós, Senhor. Por tudo, teu nome é eterno louvado sempre. Amém? Amém. Deus abençoe. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, com a família. Deus abençoe.